Após acusação injusta contra o pai milionário, um antigo amigo apareceu no tribunal trazendo provas inesperadas que mudaram tudo. Na movimentada cidade de São Paulo, vivia Ricardo Alencar, um empresário milionário conhecido não apenas por sua fortuna, mas também por seu coração generoso. Dono de uma grande empresa de construção, Ricardo sempre ajudava instituições de caridade e mantinha uma relação muito próxima com sua filha de 8 anos, Sofia Alencar, que era considerada a luz de sua vida. Depois da morte de sua esposa, Ricardo dedicou todo o seu tempo à filha. Ele fazia questão de levá-la à escola, ajudá-la nas tarefas e contar histórias antes de dormir. Para Sofia, seu pai não era apenas um empresário importante, era seu herói. Porém, o sucesso de Ricardo também despertava inveja. Entre seus concorrentes estava Marcelo Tavares, um empresário ambicioso que havia perdido vários contratos importantes para a empresa de Ricardo. Consumido pelo desejo de vingança, Marcelo decidiu criar um plano cruel para destruir a reputação do rival. Tudo começou quando uma denúncia anônima chegou ao Conselho Tutelar acusando Ricardo de negligência parental. A denúncia dizia que ele passava tempo demais trabalhando e deixava Sofia sob cuidados inadequados. Além disso, documentos falsos foram apresentados para reforçar a acusação. Ricardo ficou em choque. Isso não pode estar acontecendo, repetia ele, enquanto tentava entender como aquela situação havia surgido. Apesar de seus esforços para explicar a verdade, o caso rapidamente foi encaminhado para a justiça. A audiência foi marcada, e a possibilidade de perder a guarda de Sofia passou a ser real. Nos dias que antecederam o julgamento, Ricardo mal conseguia dormir. Sofia percebia a tristeza no olhar do pai. "Papai, eu vou continuar morando com você, não vou?", perguntou ela certa noite. Ricardo segurou as lágrimas e respondeu com voz firme: "Sempre vou lutar por você, minha princesa." Mas, no fundo, ele estava com medo. Durante a investigação, testemunhas desconhecidas apresentaram declarações distorcidas. Algumas afirmavam que Ricardo estava sempre ausente. Outras diziam que Sofia passava mais tempo com funcionários do que com o próprio pai. A situação parecia piorar a cada dia. O advogado de Ricardo, Dr. Eduardo Barros, também estava preocupado. "Ricardo, alguém está manipulando tudo isso. Mas ainda não temos provas suficientes." Ricardo sentia que estava sendo derrotado por algo invisível. O dia da audiência chegou. O tribunal estava silencioso e tenso. Sofia permaneceu sentada ao lado de uma assistente social enquanto Ricardo aguardava o início da sessão. O juiz analisava os documentos apresentados pela acusação, e cada folha parecia pesar ainda mais sobre o destino daquele pai. Marcelo Tavares observava tudo à distância, com um leve sorriso escondido. Quando o promotor terminou sua apresentação, o clima ficou ainda mais desfavorável para Ricardo. As provas falsas haviam sido organizadas de forma convincente. O juiz então perguntou: "A defesa deseja acrescentar algo?" Doutor Eduardo levantou-se, mas antes que pudesse falar, a porta do tribunal se abriu. Todos olharam para trás. Um homem entrou calmamente, vestindo um terno simples, mas elegante. Seu olhar era sério e determinado. Era André Monteiro. Ricardo arregalou os olhos. "André", murmurou, surpreso. André era um antigo amigo de Ricardo, alguém que havia trabalhado com ele anos atrás antes de se mudar para outra cidade. Eles haviam perdido contato com o tempo. O juiz autorizou sua aproximação. "Senhor, identifique-se e explique sua presença." André respondeu com firmeza: "Meu nome é André Monteiro. Estou aqui porque descobri provas que podem mudar completamente este caso." Um murmúrio tomou conta da sala. Marcelo Tavares perdeu o sorriso. André entregou um pendrive ao juiz. "Há algumas semanas, fui contratado como consultor de segurança digital por uma empresa parceira. Durante uma análise de dados, encontrei registros suspeitos envolvendo documentos falsificados e envio de denúncias anônimas. O juiz pediu que o material fosse exibido. As imagens mostraram e-mails,
transferências financeiras e gravações que apontavam diretamente para Marcelo Tavares. O silêncio virou tensão. Uma gravação revelou claramente Marcelo dizendo: "Se destruirmos a imagem dele como pai, ele perde tudo." Ricardo ficou sem palavras. Sofia observava sem entender totalmente, mas sentia que algo importante estava acontecendo. O promotor, visivelmente surpreso, pediu alguns minutos para verificar a autenticidade do material. Após a análise preliminar, ficou evidente que as provas eram reais. O juiz olhou seriamente para Marcelo. "Senhor Marcelo Tavares, o tribunal precisa de explicações imediatas." Marcelo tentou negar, mas sua voz tremia. A verdade começava a aparecer. Depois de alguns minutos de tensão, o juiz declarou: "Considerando as novas evidências apresentadas, este tribunal reconhece que houve tentativa de manipulação do processo através de provas falsas." Ricardo fechou os olhos, aliviado. Sofia sorriu pela primeira vez naquele dia. O juiz continuou: "A acusação contra o senhor Ricardo Alencar é oficialmente retirada. A guarda da criança permanece com o pai." Sofia correu imediatamente para abraçar Ricardo. "Eu sabia, papai." Ricardo ajoelhou-se e a abraçou com força, emocionado. "Eu prometi que nunca desistiria." Mas o momento ainda reservava mais emoção. Ricardo se aproximou de André. "Você salvou minha vida, e a vida da minha filha." André sorriu. "Você já me ajudou muito no passado. Eu só retribuí." Naquela noite, após semanas de angústia, Ricardo finalmente voltou para casa com Sofia. O clima era completamente diferente. A casa, que antes parecia silenciosa e pesada, voltou a ter alegria. Enquanto Sofia desenhava na sala, Ricardo observava cada detalhe com gratidão. Ele percebeu algo importante: riqueza não era o que estava em suas contas bancárias, era o amor que tinha pela filha e as pessoas verdadeiras que permaneciam ao seu lado. Dias depois, a investigação oficial confirmou totalmente a fraude, e Marcelo Tavares passou a responder judicialmente por suas ações. A história de Ricardo rapidamente se espalhou pela cidade e inspirou muitas pessoas. Ele decidiu usar sua experiência para criar um projeto de apoio jurídico para pais que enfrentavam acusações injustas. Certa noite, antes de dormir, Sofia perguntou: "Papai, você ficou com medo de me perder?" Ricardo respondeu com sinceridade: "Fiquei, mas o amor sempre encontra um jeito de vencer." Sofia sorriu e fechou os olhos. E naquele momento, Ricardo entendeu que nenhuma batalha é maior do que a força da verdade quando ela caminha ao lado do amor. Porque, às vezes, quando tudo parece perdido, é exatamente aí que a esperança decide aparecer.